Tricolor Paulista. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia, Datenão. Prazer conversar com você, com o Agostinho, com todo mundo da Rádio Bandeirantes. Olha, eu estou aqui em frente à prefeitura, ó. Essa aqui é a prefeitura da cidade de Córdoba. O prefeito é o Cuidado Martim minha carteira aí. É o Martim Miguel Laroyá. É o prefeito aqui da cidade de Córdoba, que é uma cidade muito bonita, impressionante mesmo como Córdoba é bonita, né? E o São Paulo chegou por aqui ontem, no início da noite, a gente conversou um pouco com o Rogério Ceni, conversamos com o Patrick também, que é a principal esperança do São Paulo para esse jogo do torcedor, né? O Patrick vem muito bem nessa parte final da temporada e hoje o São Paulo no estádio do Tajeres faz a primeira atividade aqui em solo argentino. E aí amanhã no Mário Kempis, que será palco da partida no sábado entre São Paulo e Del Valle, a final da Copa Sul-Americana, o reconhecimento do gramado e a última atividade do São Paulo antes dessa partida. Com relação à torcida, né, o torcedor hoje deve chegar em peso por aqui. Em peso, né, dentro daqueles que conseguiram fazer uma logística para estar em Córdoba, né? A Conmebol não divulga o número dos ingressos vendidos, mas não é uma expectativa tão boa assim não, viu? Muito por conta dessa logística, do preço, para o torcedor se locomover, muita gente não encontrou passagem direta, muita gente não encontrou hospedagem, então eu tô até na expectativa para ver esse público. O Mário Kempis é um estádio grande e talvez com espaços vazios no sábado para essa grande decisão, viu, Datenão? Bom, primeiro que Córdoba é linda mesmo. É meio que uma obviedade, né? Mas ela, até pela colonização, até é imbecil dizer isso, mas lembra muito as cidades espanholas, as cidades mais tradicionais da Espanha, né? O Paulinho, que já deve ter viajado boa parte aí do mundo com esporte, deve conhecer Barcelona, Madrid. Então, Córdoba, as cidades argentinas são assim. E eles mantiveram mais ou menos o estilo. Não fizeram o que nós fizemos no Brasil, com esses prédios ridículos que nós temos aqui dos anos 60, aquele Art Deco, uma coisa horrorosa. Né? Fizeram isso em parte de Paris também, que quem fez deveria ser decapitado pela guilhotina do Dr. Guilhotin. Aqui a Paulista era uma maravilha, tinha prédios fantásticos. Mas aí grana, eu não estou dizendo que eu sou contra o progresso, não é? Mas você poderia ter áreas em que houvesse prédios, como tem lá em Paris, por exemplo, né? Acho que é La Défense, um negócio assim, onde tem a Nike, que é um prédio bonito pra caramba e tal. Mas os prédios que tinha em São Paulo, ou estão depredados ou derrubaram para fazer esses prédios feios pra caramba. As cidades argentinas não. Elas mantêm mais ou menos o estilo europeu da época da colonização. Córdoba é uma dessas cidades que lembra muito as cidades espanholas, principalmente Madrid e Barcelona. Ruas pequenas, mas arejadas, porque já eram construídas com plano diretor, prevendo a passagem do ar para amenizar o calor, né? E daí por diante, trazendo a brisa do mar, tudo traçado e tal. Agora, plano diretor que nós temos das cidades brasileiras é do diretor que ganha dinheiro com especulação econômica, porque as cidades brasileiras são uma zona. Se você olhar de cima, é tudo errado. Não tem rua que dá em outra rua. Essas cidades não. São todas planejadas. Desde aquela época você via o planejamento e depois ainda melhoraram quando houve a preocupação com o saneamento básico, que descobriram que provocava doenças pra caramba. Mas Córdoba é uma cidade que vale a pena você conhecer. Um dia que você for para a Argentina de boa, é uma das cidades argentinas que vale muito a pena você conhecer. Buenos Aires eu acho linda, mas Córdoba também é uma cidade muito bacana. Mar del Plata. A Argentina tem cidades muito legais que lembram muito países europeus. Onde você estava num lugar, não lembro onde é que você estava, mas tinha um muro de pedra ali que me lembrava ali o centro ali de Barcelona e daí por diante. Então valia a pena até o turismo para conhecer. Mas o São Paulo que não vai aí para fazer turismo, está preparado para o jogo, está definido pelo Rogério, tem problemas, enfim, hein, Paulinho? Olha, problemas não, né? Inclusive aqueles jogadores que estão no departamento médico, Nicão, Arboleda, o Gabriel Neves, eles vieram pra cá com todo o elenco, né? Porque é uma decisão, então todo mundo quer dar aquele apoio, né? Todo mundo quer fazer parte
do que pode ser um momento histórico do São Paulo no sábado. O Rogério tem uma dúvida para a partida, ou pelo menos ele passa isso para a imprensa. E tá na lateral direita, porque o Igor Vinícius pediu passagem ao longo da temporada e acabou ganhando a confiança do Rogério e do próprio torcedor do São Paulo, mas ele tem o Rafinha também, que é um lateral experiente, que tem um bom passe, né? Consegue armar algumas jogadas pelo lado direito. E o Rogério deixou isso no ar ontem na chegada dele. Ele falou o seguinte, ó, treinei com os dois, ainda não sei, são características diferentes, né? O Igor é mais velocidade, o Rafinha é mais passe, então ele vai deixar isso em aberto. De resto, o Rogério não vai surpreender não. Eu acho que ele vai com a linha de 4 defensiva, abriu mão dos 3 zagueiros, ele achou um esquema especial para os últimos jogos em que o São Paulo deu uma melhorada, então eu acho que é um tricolor sem mistério. Tirando esse lado direito, é um São Paulo sem mistério e sem desfalque também. O Rogério não perdeu ninguém nos últimos dias, a não ser aqueles que já estão no departamento médico, mas estão em Córdoba. Hoje tá um calorzinho aqui, né? Cerca de 18 graus. Ontem choveu bastante, viu, Datena? O dia inteiro chovendo, uma chuva fina, mais chatinha. Hoje o tempo abriu, tá gostoso por aqui, acho que não tem previsão de chuva não, viu, Datena? Pô, rapaz, eu fico orgulhoso de ver essa molecada falar, viu? Que moleque bom que esse Paulo do Vale, hein? Como fala fácil. Olha, cada vez mais eu sinto orgulho da Rádio Bandeirantes, que cada vez mais revela tanto talento, né? E do Grupo Bandeirantes de Comunicação em geral, mas o rádio é o rádio, viu? Parabéns, Paulinho, um abraço grande, ótimo dia. Obrigado, ótimo trabalho pra você, tá bom, Paulo? Abração. Obrigado, Datenão, fico honrado, um abraço. Sabe quem tá te ouvindo, cara? Sabe quem tá te ouvindo nesse momento? Agora nós temos que tocar o hino de São Paulo mais alto, nós temos que parar de falar pra só ele falar. Sentido. Nada mais, nada menos que Muricy Ramalho. Posição de sentido e continência. Muricy Ramalho. Quer dar um abraço no Muricy, Paulinho, fazer a primeira pergunta para ele? Primeiro um beijo no Muricy Ramalho, foi um jogador extraordinário, que eu acompanhei desde o Dente de Leite, da época do Monga, daqueles caras, e depois acompanhei a carreira inteira. E um cara que, além de ter sido um jogador fantástico, foi um técnico fantástico, e ele é muito mais fantástico como ser humano. Então, eu não sei nem o que falar do Muricy. Então, Paulinho, quer fazer a primeira pergunta pro Muricy? Fica à vontade, a nova geração do rádio do Brasil. Nós velhinhos ficamos para depois. Vai, muito Paulo. Bom. Um abraço pro Muricy, uma honra poder conversar com ele. Ontem a delegação de São Paulo chegou por aqui, o Muricy não estava, né? A gente sabe que o Muricy chega depois. Quero saber se ele já veio, se de fato vem pra Argentina e por que o Muricy gosta de chegar um pouco depois, não vem com a delegação de modo geral. Um abraço pro Muricy Ramalho. Bom dia, Muriçoca. Você fez a pergunta, mas caiu a linha. Eu vou repetir essa pergunta para ele. O Muricy acabou de enviar uma mensagem, caiu. Vamos lá, Muricy. Agora sim. Tá ouvindo, Muricy? Bom, pode repetir, Paulinho, porque é uma honra falar com o Muricy. Para nós é uma honra falar com o Muricy. O Muricy, eu repito, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, desde o Dente de Leite, da época do Monga. Depois foi um grande jogador, fantástico jogador. Um dos melhores técnicos que eu já vi na minha vida, mas é um ser humano melhor que tudo isso que eu falei. Então você pode fazer a primeira pergunta aí, Paulinho do Vale, direto de Córdoba. Pode repetir. Show de bola, um prazer sempre conversar com o Muricy Ramalho. Tava falando até aqui, Muricy, os jogadores que estão no departamento médico vieram com a delegação do São Paulo, é um momento especial, mas a ausência sentida ontem na chegada do time, exatamente a sua, né? A gente sabe que você costuma chegar depois, já chegou, vem pra Córdoba hoje, e por que disso, né, Muricy? Você gosta de viajar separado do time, é isso? Um abraço, prazer conversar com você. Bom, primeiro, bom dia, Datena, um prazer falar com você. Saudades. Em relação à Córdoba, infelizmente, a minha diverticulite me incomodou um pouco esses dias, né? E aí não arrisquei, não quis arriscar, porque quando você tem esse tipo de problema num outro lugar que não seja a sua estrutura, né? Então não arrisquei, mesmo porque também já está tudo planejado, né? Que a gente tinha que fazer, já fizemos, agora já está tudo definido e a gente espera que realmente tudo que foi planejado a gente veja dentro de campo e o São Paulo seja campeão. Bom, eu tô nessa fase também, né? Ô, Datena, você não quer ir para
os Estados Unidos ver o Pateta. Ô, Datena, você não quer ver a Torre Eiffel? Ô, Datena, você não quer ir para a Alemanha, lá na cidade onde tem Nossa Senhora de Zatanovsky, o Papa é fã dessa Nossa Senhora, eu também sou fervoroso seguidor dela e de Nossa Senhora Aparecida. Ô, Datena, você não quer ir pro raio que o parta? Não quero. O cara, quando tem problema, como eu tenho, ele tem que ficar perto de hospital, tem que morar perto de hospital. No máximo, se dá uma saidinha no lugar que você volta em meia hora ou 1 hora, senão ninguém me pega mais com esse negócio de sair do Brasil, ficar vendo Torre Eiffel. Pô, eu tenho 6 estentes. Vai que você é do 7º, eu tô vendo a Torre Eiffel. Caio no hospital que eu não falo uma palavra em francês. Sabe quando o cara vai botar estente em mim? Eu vou ver a Torre Eiffel de cima para baixo, não de baixo para cima. Então eu evito viajar. Tá certo, Muricy. Deus me livre e guarde, cara. De repente lá eu tô lá vendo a Torre Eiffel, tá o Luciano do meu lado lá. Atenão, que bonita a torre, hein, Atenão? E aí, Datena? Deus me livre e guarde. O Luciano tá onde eu vou, tá daqui a pouco, que é o céu. Graças a Deus. Mas não dá para viajar com um monte de problema que eu tenho, pelo menos. Fez muito bem o Muricy e não ir. Mas se tem outro cara que te ama, você é o Rogério Ceni. É a mesma coisa, eu também adoro o Rogério Ceni, mas gosto muito mais de você. Mas gosto demais também do Rogério. Mas o Agostinho é um cara que te ama. Se ele não fizer uma pergunta para você, ele vem com a camisa em alusão aos títulos do São Paulo. A gente devia tirá-lo daqui, porque segundo regras da Bandeirantes, o cara que torce pro time não pode falar do time. Eu, por exemplo, fui tirado da transmissão do Mundial com o Neto, porque a gente era corintiano. Os caras tiraram a gente da transmissão. Eu nunca vi, então ninguém pode transmitir jogo de ninguém. Porque cada um torce pro... Eu sempre fiz jogo do Corinthians, do Palmeiras. Aqui agora criaram uma regra. Criaram uma regra não, é porque tem gente que não gosta de mim mesmo. Né? Aí me tiraram da final do Mundial e o Neto também. Tem um monte de gente que não gosta dele também. Aí tiraram nós dois porque são torcedores do Corinthians. O que tem a ver uma coisa com outra? Você é cara que não gosta da gente. E é recíproco. Quem não gosta de mim, eu também não gosto de você. E vocês sabem quem são. Pois não, Agostinho. O Muricy tá te ouvindo aí. Grande Muricy. Muricy é grande demais. Muricy, é um prazer falar com você. Você sabe, Datena, você sabe disso, mas eu vou falar mesmo assim. Pro torcedor de São Paulo, ter o Muricy ali acompanhando tudo, mesmo que foi o que ele falou, né? A distância, agora já tá tudo encaminhado, os jogadores já estão conscientes e tal, então a presença física dele lá... É uma segurança, né? É uma segurança. Aliás, quem já viu o Muricy torcendo, é bom ele ficar em casa mesmo. É bom porque o Muricy é intenso demais, como era desde que ele chutou a primeira bola, já como São Paulino, já com a camisa do São Paulo. Então, Muricy, é um prazer, uma satisfação, uma tranquilidade, né, dentro das possibilidades, saber que você está acompanhando de perto todo esse processo. A gente sabe como é difícil para o São Paulo, esse ano foi difícil demais, como vem sendo já, e como essa conquista, esse título, seria um prêmio para muita gente. Acho que tem gente ali que não merece tanto, mas você merece demais, o Rogério merece demais, o time merece demais. Eu queria te perguntar o seguinte, porque o Rogério recentemente, naquela outra decisão que foi a disputa com o Atlético Goianiense, que o São Paulo perdeu lá e teve que reverter aqui, o Rogério foi perguntado como é que vai motivar o time, ele falou assim, agora não tem motivação não tem motivação, agora é obrigação. E ele tá repetindo isso. E eu sei que você sempre falou isso, né, Muricy? O cara que joga com a camisa do São Paulo, recebe em dia, se tiver que ser motivado, então acabou tudo, né, Muricy? Bom, prazer falar com você. Realmente somos grandes São Paulinos, né? Tá tudo pronto mesmo, como você falou. Ou seja, o único trabalho que eu tive que fazer foi antes do embarque, conversando com vários jogadores, né? E que tá tudo pronto taticamente, tecnicamente, mas que mentalmente é muito importante você estar preparado, porque é um jogo difícil. O Del Valle é um time bem ajustado, é um time que joga sem pressão, porque não tem muita torcida, né? Então os jogadores já estão cientes disso, né? E é onde que eu posso colaborar sempre, né? Eu tenho que ter uma linha, né, ali, porque dali para frente é com o Rogério, né? Eu sempre procuro organizar um pouco fora do campo, né?
E então São Paulo está pronto, claro que é uma decisão complicada, mas o Rogério Ceni também preparou muito bem o time. Claro que eu também não acredito nisso, eu não acredito em motivação. Um grande time como é o São Paulo, ou outros grandes clubes, não acredito. O jogador, e nós que estamos lá, eu também estou lá diariamente, né? Eu tenho a obrigação de estar motivado. Desde que eu entre no portão para dentro, eu tenho que ter obrigação disso, né? Porque não é possível um clube desse tamanho, né, que é o São Paulo, que tem toda a estrutura que tem, a gente recebe bem, né? Claro que a gente passou por uns momentos complicados, ainda estamos passando na parte financeira, né? Mas a gente tem obrigação de ser o cara mais motivado do mundo, cara. Não acredito que tem que chamar alguém para motivar o cara. Não dá para entender isso, entendeu? O cara tem que realmente saber o tamanho do clube, a torcida que tem. Nós temos 20 milhões de torcedores aí no mundo todo, né, que a gente pode deixar feliz ou triste. Então, acredito nisso. Acredito que o cara tem que dar o retorno. Não tem essa eu pessoalmente, né? Eu, de vez em quando, converso com os jogadores, mas nada em relação à motivação, não. Inclusive ao contrário, né? Mostrando para eles o que é importante esse título para o clube, o que é importante esse título para eles também, entendeu? Então, nisso eu converso bastante, né? E, é claro, o futebol, a gente tem que respeitar o adversário, mas o São Paulo, né, sinceramente, tem que entrar em campo para se impor e tem camisa pesada, a torcida, a história, então tem que se impor dentro do campo amanhã, sábado. Olha, o Muricy chegou a ser considerado um dos maiores técnicos do mundo, né? Com inovações, com muito que ele aprendeu com o Tele Santana, né? E muito que ele colocou em prática, sabe de tática como ninguém, é especialista em tática. Eu tive a sorte de ter Pelé, Rivelino, Tostão, Mário Sérgio, Sócrates, e uma série de tantos jogadores, hoje o Neto, na beira do gramado, eu fazer jogos tendo aulas com esses caras de comentaristas. Então eu tive essa sorte, Juarez, tive essa sorte de com os maiores, Careca, às vezes eu comentando o jogo com jogadores que eu jamais imaginava que pudesse estar trabalhando na mesma transmissão. É como você ter uma aula com Pitágoras, enfim, Platão, é a mesma coisa. E eu aprendi um pouquinho de futebol, mas eu nunca entendi muito mesmo o negócio de técnica. Eu só sei que, de repente, tinha um time atacando pra caramba, que você achava que ia ganhar de 5-0, aí chamavam o Tostão. O Tostão falou assim, olha, daqui a pouco o Corinthians vai fazer um gol. Eu não conseguia entender o que ele estava enxergando, que o Corinthians levando bola a pau, bola na trave e tal, como é que o Corinthians ia fazer um gol? Eu não conseguia entender, e até hoje eu não entendo. Né? Então, se fala muito em esquema tático. O Guardiola parece que inventou a bola. Né? O Guardiola, tic-tac, agora já não dizem que é mais esse o melhor sistema. Aí o cara diz assim, olha, tem que botar 5 caras no ataque. Já se falou que tinha que ter 5 caras no meio de campo. Até agora eu não entendo esse negócio de 2 alas. A gente sempre teve 2 alas, com laterais que apoiavam mais do que defendiam. A gente sempre teve 2 alas. Agora inventaram 3 zagueiros com 2 alas. Eu fico olhando para dentro de campo, para mim eu não vejo muita diferença daquela época em que eu transmitia futebol e que eu trabalhava na beira do gramado. Eu acho uma frescura desgraçada. Mas tem que ter alguma coisa diferente, que eu não enxergo, que o Muricy enxerga. Hoje, Muricy, para jogar fora de casa, contra um time que não tem pressão, que é um time adversário, qual é o melhor esquema para você jogar contra esse time, Muricy? Você que entende desse negócio pra caramba. Tudo que você falou, é claro que o futebol hoje mudou em termos de intensidade, é claro, a quilometragem também está alta demais, né? Isso não tem a dúvida que mudou demais. Mas eu acho assim, o futebol não é tão complexo, não. Eu acho que tem 2 coisas importantes que um time tem que ser muito treinado, né? Muito bem treinado, e isso na repetição do dia a dia, que é você com a bola, você sem a bola. Isso, e fora isso, né? Aí tem muitas conversas, né? Tem muitas palavras bonitas e tudo, né? Mas o que está bem claro é isso. Se você vai pressionar em cima, se você vai pressionar atrás da bola. Então isso tudo é treinado, né? E essas 2 coisas são muito importantes. Senão a gente fica ligado em muitas coisas que você falou, alas e tudo. São laterais que apoiam, como apoiava o Carlos Alberto Torres,
com o Marinho Chagas, todos esses caras que antigamente, Júnior, né? Então são laterais, aqui hoje se muda, né, a maneira de falar, né? Mas o que está bem determinado é isso, né? O que se vai fazer, né? Temos que estudar o adversário. Por exemplo, o Del Valle joga com 3 zagueiros, né? E joga com uma linha de 5, nem a linha de 3, né? É um time que não joga no 3-5-2, ele joga no 5, né? No 5-3-2, que é diferente que eles falam, né? Posicionamento em campo. Então, e é um time que deixa você jogar, ele deixa você com a bola, isso a gente viu, né? Tá vendo o tempo toda hora deles, pra gente ter uma noção. É um time que deixa você jogar, mas é um time que também sabe jogar, né? E é rápido no contra-ataque, né? Então, o Rogério estudou tudo isso, né? E vai escolher. Agora, futebol é isso, da pena que você falou. É claro que as palavras são muito bonitas hoje, né? Porque a modernidade e tudo, né? E volto a repetir, a intensidade e a quilometragem foi o que mais aumentou, a compactação também. Agora, o que tem bem definido mesmo, e isso o Rogério faz bem no dia a dia, é você com a bola e você sem a bola. Isso tem que estar muito claro para o seu jogador. Senão você começa a falar muito em tática, você confunde o jogador. Você confunde, sinceramente você confunde. A gente fala demais tática, né? Então, essas duas coisas têm que estar muito bem treinadas, né? E o São Paulo, nesse sentido, está muito bem treinado. Se eu pensou se pegar o Josimar, na época, e começar a falar de ala, dar uma de Pitágoras, e o cara fazia tudo naturalmente. Os caras sempre fizeram tudo naturalmente. Os caras sempre atacavam, os caras pareciam aviões. Você pegava cada lateral, que o cara ia na linha de fundo, com mais rápido, chegava antes do ponta. Se o ponta não sai da frente, ele atropelava o ponta. E tinha ponta a ponta mesmo, e dava tudo certo. Só que tinha ponta a ponta, tinha Garrincha, tinha canhoteiro, tinha ponta a ponta mesmo. Tinha Miller, tinha ponta a ponta mesmo. E às vezes o cara derivava pro centro e dava tudo certo, não tinha essa frescura de sistema do Guardiola. Eu até hoje não entendo como que o Guardiola joga. Ele gasta 2 bilhões de reais, aí o time dele tem que jogar mesmo, tem que ganhar tudo. Ele contrata o cara que hoje é a maior sensação da Europa, o time dele vai fazer gol. Não é o sistema do Guardiola que faz gol. Quem faz gol é o Haaland. Esse é o detalhe, não tem muito segredo, é grana e essa simplicidade que o Muricy falou. Quando você tá com a bola, você joga de um jeito, quando você tá sem a bola, você joga de outro jeito, simples assim. Se for ficar complicando a cabeça do jogador, o jogador vai achar. E o jogador não é bobo não, hein? O jogador percebe quando está sendo enganado. É o primeiro a perceber que o técnico não sabe nada quando fala demais. Agostinho, mais uma pergunta para o Muricy, mas só tem 2 perguntas mais para o Muricy. Uma delas é simples. Eu cheguei aqui um dia, alguém tinha falado que a senhora do Muricy tinha mandado ele parar de treinar futebol. Eu falei, olha, eu queria dar graças a Deus que a senhora do Muricy falou isso. Falei para ele depois, aqui no rádio também, e depois particularmente, foi a melhor decisão que o Muricy teve, porque é aquilo que o Agostinho falou, não dá. O Muricy, como técnico, na beira do gramado, ele estava quase entrando em campo e falando pro cara, ó, tem que fazer assim, pô. É desse jeito que você tem que fazer, ó, vou pegar a bola e vou mostrar para você. Então, teve uma série de problemas emocionais e físicos, porque ele era muito intenso. Mas aquela decisão foi a melhor decisão que o Muricy tomou para a vida dele. Senão, talvez, nós não estivéssemos conversando aqui. Eu e ele que já passamos por poucas e boas. Agora, pergunta para o Muricy, depois eu vou encerrar com uma pergunta só, que é que todo mundo está fazendo. Boa. Não, aliás, deve ser duro demais, né, pro Muricy com o que ele jogou. E o Rogério também, você imagina, o Rogério e o Muricy, o que eles jogaram, vendo alguns caras jogando hoje, é dureza, né? Você tem que entrar lá e falar, não é assim que faz, vou ensinar você a bater na bola. É uma dureza mesmo, então por isso que o cara vai à loucura. Mas e o Muricy sempre dizia, você estava falando do Guardiola aí, Datenão, o Muricy, acho que ele sempre falou que a participação do técnico numa partida, acho que é 15%, acho que era isso que ele falava, que se dizia muito do técnico, mas o técnico tem uma participação que é limitada e depois lá dentro é o jogador que decide, se ele vai jogar pra direita, se vai tirar em gol, é lá a arte dele lá, a percepção do jogador dentro de campo. E aí sobre isso, Muricy, eu acho que o São Paulo hoje tem uma coisa que faltou em outras épocas, que são jogadores que sentem a partida. Que sofrem quando o time perde e que vibram demais quando o time ganha. Então, só para citar, você tem o Caleri hoje que é assim, o Luciano que é assim, o Miranda pela história dele toda no clube. Você não acha que essas figuras vão fazer diferença, Muricy?
Bom, você tocou num ponto muito importante, né? Você percebe que você acompanha São Paulo e conhece de futebol, né? A gente mudou totalmente o perfil do ano passado para esse ano, entendeu? Porque o que a gente quer é que o jogador nosso, que nós contratamos hoje, Rafinha, né? Miranda, que voltou, Caleri, que eles sintam o que o torcedor sente. Não pode você perder um jogo e você sai na saída do campo, o cara vai te entrevistar. O futebol é assim mesmo. Não, futebol coisa nenhuma é assim mesmo, entendeu? Você tem que deixar tudo lá dentro. Você tem que saber que existem 20 milhões de caras que podem estar feliz ou triste, cara. E você tem que estar preocupado com isso, entendeu? E esse time que está aí, ele pode não ser um fenômeno de time, mesmo porque também, como o Datena falou, a gente não tem bilhões como tem lá o City, né? Que fica mais fácil, né? Então, esse time que está aí, pelo menos tem, sabe, ele tem o que o torcedor do São Paulo gosta. É um time que briga o tempo todo, não desiste, entendeu? Volta para falar, não pode ser que às vezes não pratique um excelente futebol, mas é um time que briga, tanto é que a torcida voltou. O São Paulo é um dos times que mais põe torcida hoje no campo, mesmo no Morumbi. Então a torcida voltou, e esse era o perfil que nós queríamos, entendeu? Quando nós, no final de ano, quando a gente se reuniu, falou, não, a gente não quer mais esse perfil de gente que vem aqui e se conforma. Tá tudo bem. Não tá tudo bem coisa nenhuma, não, cara. O cara tem que sentir a pele quando ele perde. Tem que sentir mesmo. Ou seja, o cara não tem que ficar satisfeito, tem que ficar que nem o torcedor triste, entendeu? E esse é o perfil desse time aí. Então, e eles estão passando por fases, não é fácil, não, entendeu? O momento nosso, financeiro, tudo, os jogadores entendem isso, a diretoria está fazendo o possível para deixar as coisas bem financeiramente, mas não está fácil. Mas o que nós mudamos mesmo, você tem total razão, cara. E o futebol, que você falou da porcentagem, não é 15% não, que aí é muito pouco. Mas uma comissão técnica, não é tanto do técnico. É de 25% a 30%, porque 70% é o jogador, cara, porque ele é o que vibra, ele é o que faz gol, ele é o que marca, ele é o que corre, ele que toma decisões, entendeu? E o grande segredo de um técnico também no futebol, além do cara de você armar o time, respeitar as características que você tem e pôr em campo, não inventar, porque hoje existe inventa demais, é você deixar o jogador tomar decisões, cara. Você tem que dar coragem, porque hoje em dia a gente vê, e mesmo na base, alguma coisa, ninguém dribla mais ninguém, cara. Ninguém dribla, porque é tal da posse de bola, o menino pega na bola, pega e começa, passa, sabe? Então, por isso que eu acho que 30% e os jogadores é o que faz realmente a diferença, e sempre fizeram. Não é agora, não. Sempre fizeram essa coisa, cara. O técnico tem que dar essa liberdade a eles, né? Para encerrar, Muricy, que saudades de você. Você sabe que eu te amo. A última vez que eu te encontrei, te dei um abraço apertado, mas verdadeiro. Eu amo o Muricy, adoro o Muricy. Acho que gente como ele está em extinção, não tem mais, tem muito pouca gente como o Muricy. Mas nas minhas noites de insônia, eu leio todos os sites estrangeiros, né? Ainda bem que tem o Google Translator, que eu leio até coisa de árabe que não dá para entender, chinês. Eu boto lá no Google e vejo futebol no mundo inteiro, né? Porque eu fico sem dormir um bom tempo. A minha diversão é ver notícia, mas principalmente futebol, que muita gente não sabe, mas a maior parte da minha carreira foi de futebol, não foi esse negócio de segurança pública, que eu, aliás, odeio fazer. Só faço porque sou obrigado a fazer. Mas eu gostava mesmo de futebol. Agora, nunca vi um mundo tão preocupado com a seleção brasileira, que dessa vez parece que vai como favorita mesmo para o Mundial. Eu não sei se o Muricy pensa assim. Favoritismo não significa você ter que ganhar. Isso não significa que vai ter que ganhar. Mas também não entra desmoralizado num campeonato que é curto, né? É um campeonato curto. Você entrar de cabeça baixa num campeonato curto, qualquer que seja ele, já é ruim. Pelo menos agora os caras estão respeitando o Brasil. Tá todo mundo falando que o Brasil é favorito. Vai ganhar? Sei lá se vai ganhar. Às vezes o Brasil entrou sem ser favorito e foi campeão. Entrou como favorito e perdeu. É do jogo. Mas é legal você sentir nos adversários que o Brasil entra como favorito. Eu li um artigo no L'Equipe ontem, que o cara falava assim, olha, o Brasil está muito bem armado, e no L'Equipe, hein, que é um jornal que não gosta do Neymar, que mete o pau no Brasil,
E o cara fala assim, e no final ele bota assim, e o Brasil entra como favorito, como nos últimos 70 anos. Eu acho legal isso, não é, Muricy? É mais ou menos essa percepção que você tem ou não? Com certeza, é isso mesmo, Datena. Esse time brasileiro, ele mudou bastante dos outros anos para cá, porque hoje nós temos a velocidade pelo lado do campo, entendeu? Porque o futebol está tão fechado, se você não tiver gente pelo lado, nós temos o Rafinha, temos o Vinícius Júnior, temos o Rodrigo, nós temos um monte de jogador, então mudou. A gente estava acostumando a jogar o Brasil com 2 meias do lado, né? Então virava um time um pouco lento, né? Hoje o Brasil está agradando, para mim também um dos favoritos também da Copa, está agradando justamente por isso, porque está meio difícil de marcar, porque é muita velocidade lá de campo e muita habilidade, né? Que o Tite realmente resgatou isso, né, com esse time brasileiro. Deixou de ser meias do lado do campo. Nós estamos velocistas do lado do campo, que é o futebol, né? Esse é o futebol, ainda mais hoje, quando você perde a bola, você recompõe muito rápido. Se você não tiver velocidade, você não surpreende ninguém. Então, o Brasil é um dos favoritos, sim, é um time forte. Agora, como você falou, né, nós estamos no futebol há anos aí, a gente já viu o Brasil sair daqui para a Copa favorito e voltar sem nada. E já vimos também o Brasil sair daqui ninguém acreditando e voltar com o título. Isso é uma coisa que acontece, isso, né? Só que eu acho que vai tocar bastante, eu troco figurinhas com o Tite, né? Inclusive ontem nós falamos. O que faz a diferença hoje é a experiência do Tite na seleção. É a segunda Copa que ele está, entendeu? Então isso ele vai aproveitar também. Na primeira, na Rússia, eu estava também comentando, ele sentiu um pouco também, porque é natural. Hoje não, hoje ele está mais preparado. Então ele conhece muito mais os times adversários. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ser campeão. Agora vai ser, não sei, porque é mata-mata, né? É coisa rápida, né? Uma Copa é muito rápido, né? Acaba logo. Então, às vezes para pegar alguns times aí que a gente acha que é fácil, igual a Sérvia, né? Não é assim tão fácil, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas o Brasil, com certeza, animou bastante a gente e está jogando um futebol convincente, ou seja, futebol para frente, futebol rápido, né? Não é aquela coisa lenta que era o Brasil. O Brasil mudou completamente da cena. Olha, Muricy, um abraço grande a você, que Deus estenda o seu manto dourado sobre toda a sua família e te proteja hoje, sempre. E é uma honra falar primeiro com um amigo, depois com um profissional e um ser humano espetacular. Foi um orgulho ouvi-lo aqui mais uma vez, Muricy. Obrigado e ótimo dia. Eu que agradeço a vocês aí a oportunidade, apenas saudade de você aí. Esse abraço foi aí na Band, quando fui gravar o Faustão, também não me esqueço não. Infelizmente a gente se vê pouco, né, porque a vida é corrida mesmo. Mas foi um prazer falar com vocês dois aí, e bom dia e boa semana, e saúde, né, Datena, que é o que nós precisamos. Para nós, principalmente, né, Muriçoca? Verdade. Nós temos Torre Eiffel só para depois, né? Calma aí, ó. Vamos ficar mais pertinho aqui. Tem cidade bonita aqui, menos de 50 quilômetros de São Paulo. Tchau, Muriçoca. Eu moro a 5 minutos do hospital aí. Então. Não, você sabe que quando eu tenho uma casa aí, né? Do lado da Band, vizinho da Rosane e do Ricardo. Eu não sei por que eu não mudei para aí. Porque a primeira coisa que um amigo meu me falou depois que passou dos 70, eu não cheguei nos 70 nem você, mas o meu amigo falou assim, a melhor coisa que tem, a melhor paisagem que tem é o hospital pertinho. Bem perto do Einstein. Da janela de casa aí, que eu sou vizinho da Rosana, dá para ver o Einstein. Impressionante. Eu também, então, essa é a melhor paisagem. A primeira coisa que eu perguntei no apartamento, se tivesse um hospital perto. E aí não acha perto. Tem vista pro Einstein? É isso aí. Então tá bom. Tchau, Muricy. Abraço grande. Tchau. É verdade mesmo. É verdade mesmo esse negócio.